Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo isso. Meu nome é Isadora Matias, eu sou graduada em Artes Visuais e agora eu estou no mestrado em Estética e História da Arte na USP. E hoje eu vim trajada com moletom aqui da USP para explicar para vocês como que eu apliquei para o meu pré-projeto, especificamente, não só como eu apliquei, mas como eu passei no mestrado, é mais focado no pré-projeto e no edital. Especificadamente no meu programa de mestrado, que é o PGE, que para quem não sabe, é o Programa de Estética e História da Arte da USP, né, é um programa de interunidades. E eu vou falar então, sobre como que eu estruturei todo o pré-projeto para poder aplicar para o mestrado. Lembrando que eu prestei para 2 mestrados, eu prestei para o PGEA, que foi o que eu passei, e prestei também pra ECA, que é prestei para Poéticas Visuais. Mas, enfim, o processo seletivo não é muito diferente um do outro. Na verdade, eu apliquei o mesmo projeto para esses 2 processos seletivos diferentes. Tinham algumas coisas que mudavam, uma das provas foi das provas uma prova foi presencial, prova teórica, a outra foi online. Em questão de proficiência, uma você podia entregar no ato da matrícula, no outro você tinha que comprovar a proficiência no ato da matrícula, no outro eles davam até 1 ano depois que você se matriculou para você comprovar a proficiência. Então, já adianto aqui que varia de edital para edital. Então é importante que você analise o edital. Então beleza, você quer fazer um mestrado? Olhe os editais antigos e veja o que que tem em comum e que normalmente sempre cai, tanto para a prova teórica, né, os textos recomendados que vocês leiam, mas também todos os macetinhos, assim, se tanto dos textos, a construção do projeto, normalmente no edital explica, o que precisa conter no projeto, o máximo de páginas, de cada para projeto, então é importante que você se atente a isso. Mas antes de começar sobre todo esse babado, assim, eu quero explicar pra vocês como é que resolvi fazer o mestrado, né. Eu me formei em 2025 em artes visuais, bacharelado na Belas Artes. Eu tive bolsa de estudos lá, eu não imagino que não tenha mais essa bolsa de estudos, que era a ProBA. Passei com 100% de bolsa na Belas Artes, e aí lá eu já sabia, sempre gostei do universo acadêmico, então eu já fui me envolvendo em vários projetos durante minha graduação para que o meu currículo Lattes fosse interessante para os professores. Currículo Lattes é basicamente seu currículo enquanto pesquisador. Então você vai colocar lá todas as suas pesquisas, artigos publicados dentro desse site. E aí, então, na minha graduação, eu fiz iniciação científica, sempre fiquei em cima dos meus professores, pedindo dicas para que eu queria muito prestar um mestrado, isso principalmente no último ano. Tanto que eu só conheci esse programa de pós-graduação de Estética e História da Arte por conta do meu professor Vitor, que foi o meu orientador do TCC da graduação, e ele também foi mestrando desse programa que eu tô agora. Porque eu não sabia da existência desse, né, eu sabia que tinha mestrado em artes visuais na ECA, mas eu não sabia que tinha um específico para História da Arte. Lembrando que eu posso fazer tanto uma obra no meu de História da Arte, que antes eu pensei que não poderia, quanto no da ECA. Então, até mesmo se eu fosse fazer na FAU, que é arquitetura, se eu quisesse fazer uma obra de arte e fizesse sentido no meu pré-projeto, eu posso fazer. Então não tem muita essas limitações. Obviamente que para poéticas visuais é focado nisso, então as disciplinas e tals do próprio programa vão contemplar melhor, eh, artistas visuais. Mas assim, não é uma regra, sabe, você pode fazer se você quiser, assim como cursar outras disciplinas fora do seu próprio programa do mestrado, né. Mas eu fiz então o meu TCC inspirado em arte e tecnologia. Na verdade, eu comecei na iniciação científica, eu já venho de uma longa trajetória de iniciações científicas desde o ensino médio. Mas não se desespere, não, se você não tiver iniciação científica, não significa que você não vai entrar no mestrado, não é isso. Mas é um jeito de você deixar uma coisa mais florida ali no seu mestrado para mostrar que você tem interesse por pesquisa já tem um tempo. Mas se você não tiver, não tem problema. Eu fiquei um pouco receosa na hora de entrar no mestrado, porque eu não tinha vínculo nenhum com a USP, né, eu não conhecia nenhum professor, eu não vinha da graduação,
E normalmente a galera da graduação, que já tem um contato com seus possíveis orientadores no mestrado, tem uma certa facilidade para entrar, porque, enfim, você já tem um contato com o possível orientador que você quer que seja seu orientador. Eu acho que as portas ficam mais fáceis. Obviamente, todo mundo vai passar pelo mesmo processo, mas, assim, quando você já conhece, já tem um contato maior, a possibilidade de você egressar, eu imagino que seja maior. E eu fiquei com esse receio, mas, assim, tô aqui, passei, então não necessariamente. Mas é importante que você mostre que você é uma pessoa que gosta de pesquisar. Então, iniciação científica, artigo, tudo isso, se você já tiver publicado antes de você prestar o mestrado, já é uma grande ajuda, porque pesa bastante na hora deles selecionarem. Mas não necessariamente significa que você não vai passar, né, mas como eu disse, só dá um brilhinho. E aí eu, na minha iniciação, pesquisei então, uma exposição específica até o cyberfeminismo, então arte e tecnologia, né, e aí no TCC eu também falei sobre arte e tecnologia. E aí eu queria muito sair da graduação e já pular direto para o mestrado, porque eu sou ansiosa. Enfim, eu quero trabalhar enquanto professora, enquanto pesquisadora também, então fazia sentido para mim. E aí, então, durante o período foi loucura, tá, mas rola de fazer, não é impossível. De enquanto você tá fazendo o seu TCC, você já começa a pensar no seu pré-projeto. Então você pode prestar o pré-projeto antes de você graduar, contanto que você comprove que você vai estar já graduada e com diploma e histórico, assim, quando você for efetivar sua matrícula no mestrado. Então eu fiz isso. Eu já escrevi meu pré-projeto junto, né, concomitantemente com o meu TCC. E eu usei um pouco, né, um do outro para poder fazer o projeto de mestrado, assim, eu comecei a pesquisa no TCC e fui desdobrando coisas que eu queria pesquisar mais a fundo no mestrado. Isso foi muito legal. Mas dá um trabalhinho, claramente, de se fazer. Eu pesquisei, visualidades, como as mulheres, brasileiras, as mulheres artistas brasileiras utilizam a inteligência artificial de forma para criticar a própria inteligência e os vieses algorítmicos e etcétera. Eu usei Ability Art para fazer isso. Eu fiz uma videoarte, fiz um data bending, foi super legal. Vou colocar uns vídeos, assim, vou colocar inclusive o link do meu portfólio, por caso vocês queiram acessar a obra. Então você destrincha o edital e já vai se preparando se você já tem tempo para se preparar, assim, de fazer iniciação, escrever artigo, que eu acho que é interessante. Faz sentido para você estudar esse programa de mestrado, é importante se colocar nessa pesquisa também, nessa pergunta também, porque cada programa de pós-graduação tem as suas linhas de pesquisa. Então, no meu, eu escolhi a linha de produção e circulação da arte, porque eu estou pesquisando arte e tecnologia e como ela vai se circulando pelas pessoas e como isso é recebido, né, também. Então tem que ver se isso faz sentido, justamente por isso, para além de você destrinchar o edital, você tem que ler o site inteiro, você tem que revirar do avesso o site do seu programa de pós-graduação. Então, você tem que por que que você quer essa linha? É importante que você deixe isso muito claro na sua pesquisa, para que, você seja bem escolhido. E não só isso, é importante também que você saiba o orientador que você quer. Então, para além de destrinchar as linhas de pesquisa, você tem que conhecer quem são os seus professores, né. Então, você tem que recomendar um professor que você tem interesse, que seja o seu mestre. Eu tinha recomendado uma orientadora, que é maravilhosa, só que ela não tinha tanto a ver com a minha linha de pesquisa. E aí eu passei, e aí quando eu passei, ela mandou um e-mail pra mim falando: "Olha, eu sugiro que você faça com esse professor aqui, que também tem interesse na sua pesquisa. Se você tiver de acordo, fia, vai com tudo". E aí realmente fazia muito sentido, eu vi, estudei um pouco sobre o trabalho do meu orientador e resolvi fazer essa troca, porque fazia sentido pra mim, eu não sabia, não pesquisei o trabalho dele tão a fundo no começo pra ver que o dele tinha mais a ver do que com o da outra orientadora, né. Mas isso foi muito legal, então é importante também que você veja todas as possibilidades de orientadores. Mas é importante dizer que não é porque seu orientador está lá no site, que significa que ele vai estar aceitando orientandos, né. É importante que você cheque o edital para ver se o seu orientador que você quer, tá disposto a receber orientandos. Isso sai nos editais. Por exemplo, eu estava querendo muito aplicar esse mesmo projeto
pra Unesp, que tinha uma orientadora maravilhosa que eu queria muito fazer o projeto com ela também, era uma das minhas opções. Só que no edital que abriu, não tinha o nome dela lá. E eu fiquei bem frustrada, que eu falei: "Meu Deus, queria tanto ela, só que no edital que eu ia aplicar, ela não estava disponível, então é importante que você olhe o edital para que isso não aconteça". Beleza, vamos para o próprio projeto. No edital, no seu edital, vai estar provavelmente tudo isso escrito, então você, abre o Docs aí e faz. Primeiro, é importante, por exemplo, no meu, eu tinha que ter no máximo 20 páginas, o espaço de 1,5, incluindo as referências. Eu tinha que separar, eles explicam bem bonitinho, né, então, resumo até 15 linhas, com palavras-chaves, introdução, objeto, objetivos, procedimentos metodológicos, cronograma, tudo isso explicado. Eles também queriam que eu renomeasse o projeto de acordo com o que eles pediam, então, D, projeto de pesquisa; A, documento de identidade, C, não sei o quê, porque fica mais fácil para a organização deles lá, eu imagino. Então é importante que você se atente nesses detalhes também, que faz diferença. Beleza. Como que eu não comecei meu projeto pela introdução, claramente. Eu comecei pelo objeto e pelos objetivos, ou seja, o que que eu quero pesquisar. Como na minha pesquisa da minha graduação, eu já estava pesquisando mulheres que trabalham, tipo, eu era uma dessas mulheres que estava trabalhando com inteligência artificial de forma crítica e poética. Existia a possibilidade de eu pesquisar minha própria produção. E até foi uma possibilidade no começo do meu próprio projeto. Eu coloquei isso no meu próprio projeto, mas agora eu não quero mais analisar a minha produção. Eu vou analisar uma produção de outras artistas, porque faz mais sentido para mim agora. Mas qual que vai ser meu objeto de estudo? Então, não vai ser a minha obra, então eu vou estudar mulheres artistas que estudam arte e tecnologia de forma crítica e poética. Pra que querem questionar os vieses algorítmicos. Tá, mas que artistas são essas? O meu recorte foi o Brasil, artistas brasileiras, então a gente já enxugou um pouco. Eh, e aí você pode enxugar ainda mais, escolher uma artista só ou 2 artistas, que já é bastante coisa pra analisar. Eh, Aí você: "Mas por quê?". E aí vai os objetivos, por que que exatamente você quer pesquisar aquilo, aí entra na justificativa, aí você justifica por que que aquela pesquisa faz sentido para você e faz sentido, eh, com a linha de pesquisa. É importante também que você já tenha estudado brevemente sobre esse tema, né, porque você vai fazer um pré-projeto, você precisa ter pelo menos uma base teórica ali. Então é importante que você mostre que você tem ciência do que você tá pesquisando. Os procedimentos metodológicos, você tem que ser mais concreto, então, qual método você vai usar? Você vai usar entrevista, você vai usar, mapeamento de artistas, você vai fazer um recorte temporal, territorial, qual vai ser a metodologia que você vai fazer para sua pesquisa se realizar? Assim como o cronograma também, normalmente, né, eles pedem, acho que todos pedem, se eu não me engano, para que você coloque um cronograma, então você vai fazer, eh 2 anos de mestrado, então nisso você vai ter que mostrar que é viável você pesquisar aquilo que você está se propondo. Projeto, sabe quando você abre aquela página, projeto final, agora vai, projeto final revisado. E aí você, por que isso? É um projeto que é um pré-projeto que você vai constantemente mudando, 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 e aí você aplica, pelo menos no meu processo, foi a primeira coisa que eu fiz, eu enviei esse projeto. Ele foi aprovado. Aí depois eu fui e tudo isso no edital. Depois disso eu fui para a prova teórica. No próprio edital tem uma lista de todos os textos que eles recomendam para que você leia. Eh, então no meu teve muitos manifestos artísticos, teve, teve a Linda Notchling, François Verger, teve Hans Belting, teve pessoas que eu já tive um breve contato, não li todos, porque não dá tempo, eu não tive tempo para ler tudo. Mas o que eu fiz? Acho que eu estudei um mês, assim, mais 2 semanas bem intensas, fazendo redação, porque eu sabia que ia ser mais ou menos nessa vibe de redação, então eu usei muito o notebook LM da Google, que é de inteligência artificial. Então eu pegava esses 2 textos, juntava os 2 em inteligência artificial e falava para me gerar possíveis perguntas de redação. E aí me vinham várias perguntas e eu ia fazendo redação, tentando responder.
o que a IA me sugeria como temas de redação, assim como, perguntas mesmo de alternativas, para mim ver se eu realmente tinha entendido o que aquele texto queria dizer, tipo, o resumo ali do que o texto tinha como objetivo passar pra gente que tá lendo. Então foi uma estratégia que eu fiz, me ajudou muito. Eu fiz tanto isso para as provas teóricas, quanto para a prova de proficiência em inglês, então para me ver, dicas de redações que falavam sobre arte, para mim poder fazer a redação em inglês também, a essay. Foi muito legal. Então eu fui fazendo, eu separei um cronograma, então segunda-feira eu ia estudar texto um e 2, na terça eu ia revisar esse texto um e 2, aí na quarta eu ia estudar o texto 3 e 4, na quinta eu ia revisar o texto, 3 e 4, e enfim, e aí eu ia fazendo, assim, até não aguentar mais, fia, porque é puxado, mas eu achava gostoso, assim, e me ajudou também como estudo pra gravar outros podcasts pra você. O movimento surrealista, o bloco de movimentos e manifestos, os surrealistas, os situacionistas, foram todas coisas que eu aprendi pra poder, estudar pra prova do mestrado. Então é algo muito bom, assim, eu não me arrependo desse processo, assim. Foi sofrido, teve um final de semana que me chamaram aí para um churrasco e eu tive que faltar, mas valeu a pena. Depois eu comemorei muito quando eu entrei, então tá tudo certo. É, mas não é fácil. Como eu disse, eu prestei para 2 mestrados diferentes. Um foi online, então tinha as perguntas e aí eu tinha que responder as coisas no computador. E o outro foi presencial, então eu colei numa sala com muita gente e aí tinha o professor projetou as perguntas no slide lá. E a gente foi fazendo a prova. Não lembro quanto que foi o tempo que durou, acho que foi umas 2 horas, 1 hora e meia, algo assim. Então é bem corrido. Existem alguns editais que deixam você ter um material de consulta, não são todos que têm, então é importante que você se atente a isso. A prova teórica também, ele pergunta, pelo menos as que eu fiz, as 2, tanto da ECA quanto do PGE, perguntaram muito sobre o meu próprio pré-projeto, e como que eu poderia relacionar o meu pré-projeto com esses outros textos que estavam disponíveis no edital. Então é interessante também na hora que você for estudar para a prova oral, é que você pense como que esses textos podem se relacionar diretamente com a sua pesquisa, porque no final do mestrado vai ser só isso, né. Você vai ler, 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 ler e vai ver como isso pode se relacionar, questionar, criticar, te ajudar na sua pesquisa, no final das contas. E aí depois da prova escrita, vem a prova oral, que nada mais é do que a entrevista. E aí na entrevista eles vão perguntar se você tem disponibilidade para fazer o mestrado mesmo se você não ganhar bolsa, então é importante que você diga que sim. A bolsa salva muito, é muito bom, muita gente precisa, acho que todos os pesquisadores precisam, mas eles querem saber se você tem disponibilidade para fazer, mesmo se não tiver, porque a possibilidade de você não ter é muito, muito grande. Então possivelmente é uma dessas perguntas eles vão te fazer, é importante que você tenha seu projeto na ponta da tô falando sozinha na frente do espelho, me ajudou bastante, assim, acho que faz isso me ajuda sempre, assim. Gravar também, ou áudio ou vídeo, e aí eu fico assistindo e ouvindo pra isso entrar realmente na minha cabeça, pra quando chegar na entrevista desenrolar de uma forma muito fácil, né. Me perguntaram na minha entrevista, por que que eu estava saindo da Belas Artes pra vir pra USP, por que que fazia sentido eu fazer minha pesquisa na USP, me perguntaram por que esse orientador e não o outro. Então é importante que você tenha isso muito bem estruturado para que você chegue arrasando e abalando todas as estruturas. Outra coisa que eu queria falar pra vocês e que eu acabei esquecendo de falar é: seu pré-projeto não é sua dissertação. Calma. Então, você não precisa entregar tudo no pré-projeto, até porque não tem páginas suficientes para. Eu tô indo para o meu segundo semestre, como eu gravei os últimos videocasts falando, eu ainda tenho que fazer algumas mudanças no meu próprio pré-projeto. Porque assim, sendo muito real para vocês, você vai realmente, escrever, pelo que eu entendi, depois da qualificação. Porque aí o que você vai fazer? Você vai entregar até a qualificação, eu entrei no mestrado no primeiro semestre de 2026. Minha qualificação é em abril de 2027. Eu tenho que apresentar, teoricamente, um capítulo, a introdução e um capítulo da minha pesquisa e quais são os meus próximos,
meus próximos passos, o que eu tenho imaginado que vai ser meus próximos passos, o que que eu fiz até agora. É basicamente isso que eu tenho que levar para qualificação. Aí vai vir uma banca de pessoas e vai falar de professores, vai falar assim: "Tira isso aqui, bota isso aqui, pesquisa isso aqui", sabe. Então é até bom que você foque muito nas leituras e nas disciplinas, para quando chegar a qualificação, os professores vão te direcionar melhor para onde vai sua pesquisa, e aí você consegue de fato escrever tudo. Então até lá, tudo bem se até a qualificação, digamos assim, é ok se você mudar o seu pré-projeto. "Ah, eu não quero mais pesquisar essa artista, eu quero pesquisar outra porque eu achei essa aqui, que é muito mais legal, faz muito mais sentido pra mim". Você conversa com o seu orientador, se tiver tudo bem, você pode mudar. Então, não escreva seu pré-projeto como se tivesse que ser tudo muito bem milimetricamente costurado e que você não pode se alterar. Pode sim, você pode mudar. Conversando com o seu orientador e ele aprovar, tá tudo certo, minha querida. E aí vamos vai com Deus. Então, assim, não se desespere. Eu lembro que eu ficava horas e horas na frente do computador querendo escrever um grande mousse, e eu sinto que não precisava de tanto, sabe. Eu escrevi muito bem, só que eu sempre achava que não estava bom, que eu poderia escrever muito mais e que eu não tinha deixado sucinto o suficiente, e recheado o suficiente, e no final não precisa disso, porque ele vai se mudar, na qualificação vai mudar. É tanto que é muito comum que as pessoas falam: "Ah, eu comecei pesquisando isso aqui e no final acabei pesquisando outra coisa que não necessariamente tem tanta relação assim". Então é importante que você tenha ciência disso para ficar mais tranquila na hora de escrever o seu próprio projeto. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se tiver aí alguma dúvida, você me dá um salve que eu te ajudo, da forma que eu puder. Mas não tem segredo. Quem entra no mestrado não necessariamente é um puta de um calma, tipo assim, é possível você entrar, eu assim, forças motivacionais, meio coach hoje, mas você consegue, tá? Vai dar certo. E se não der certo desse ano, vai dar no outro, ou você entra como aluno regular. Tem uma possibilidade de você ficar próximo de um orientador que você tem interesse, e aí pra você entrar talvez no outro ano, se ele mostrar interesse pela sua pesquisa, talvez seja mais fácil. Então assim, vai dar certo. Vai com calma, beba água, ouça sua mãe, e um beijo e até o próximo.